Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Filipenses, capítulo 2. Paulo segue a sua carta, dizendo assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nesses primeiros versos nós vemos claramente aquilo que na verdade já foi exposto anteriormente, que a vida cristã ela tem uma esfera comunitária. Hoje em dia a gente vê muitos cristãos procurando desenvolver uma vida cristã solitária, né? Entendendo que podem viver com Cristo de forma solitária, eles e o Senhor apenas. Isso é suficiente para eles. Mas eles acho que não leem essas partes da Escritura que mostram que é propósito de Deus que nós vivamos em comunidade, que nós vivamos num relacionamento mútuo com outros cristãos. Nesse início do capítulo 2, nós somos chamados a viver num contexto de amor fraternal com os nossos irmãos. Deve haver entre nós laços de amor, laços, afetos, enfim, todo tipo de sentimentos de união. E não podemos agir de modo partidarista, ou seja, com interesse próprio, buscando a nossa própria glória, mas devemos agir sempre considerando os outros superiores a nós. Né? Nós não devemos ter em mente o que é propriamente nosso, mas considerar como prioritário aquilo que é do outro. Então essa esfera comunitária da vida cristã, ela deve ser desenvolvida nas nossas vidas. Né? E aí ele segue dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento dele? Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aqui está o sentimento de Cristo, o modo como ele sentiu e agiu, deve ser um modelo para as nossas vidas. Né? Ele não considerou o que era propriamente seu como prioridade, mas sim, ele se esvaziou de si mesmo, se humilhou, tornou-se como um de nós, a fim de nos favorecer, de nos dar a salvação. Obviamente, o resultado disso não só é a nossa salvação, como a sua própria exaltação sobre todas as coisas, como a gente vê aí do verso 9 ao verso 11, né? Mas o sentimento de Cristo foi este, de mesmo tendo ele toda a glória de ser filho de Deus, o próprio Deus, ele mesmo sendo quem ele era, esvaziou-se da sua glória e tornou-se servo, procurou o que é do outro, procurou o bem do outro ao invés da sua própria satisfação, pelo menos naquele período. E isso trouxe para Cristo a exaltação sobre todas as coisas, de modo tal que todo o joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confessará que Ele é
o Senhor. Então veja, nós devemos ter esse sentimento de nos despir de nós mesmos em favor do outro, buscando o bem do outro mais do que o nosso próprio bem. E isso é o desenvolvimento da nossa salvação. Veja, ele segue dizendo a partir do versículo 12: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, qual que é o resultado prático de alguém que busca ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Versículo 5. Resultado prático vem a partir do versículo 12, né? A obediência à palavra, desenvolvimento da salvação, a execução das tarefas da missão sem murmuração e sem brigas, a irrepreensibilidade, ou seja, tornar-se fora de qualquer possibilidade de repreensão, sinceridade, inculpabilidade diante de uma geração tão corrupta, tão pervertida, enfim, diversos resultados práticos vistos na vida daquele que busca ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele não murmurou, né? Ele obedeceu até o fim, ele foi irrepreensível e inculpável em todo o contexto da sua vida, e assim nós devemos, portanto, seguir o seu exemplo. A partir do 19 ele diz: espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Ele está falando de Timóteo, seu interesse em enviar Timóteo até a igreja de Filipos, lembrando que Paulo está preso em Roma quando escreve essa carta, e ele diz que Timóteo não tem em vista, não busca o que é seu próprio, mas sim o que é de Cristo. Olha que princípio importante para um líder, não ter em vista o que é seu próprio, mas sim o que é de Cristo. E segue aí: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Então ele quer enviar Timóteo e está persuadido de que ele próprio pessoalmente irá também à igreja de Filipos. Aí no versículo 25 ele diz: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito é alguém que foi encaminhado pela igreja de Filipos para levar uma palavra até Paulo e dar assistência a Paulo nas suas necessidades. Olha, a igreja de Filipos era uma igreja realmente envolvida com a obra missionária. Como a gente vai ver mais para frente, ela não só se associou financeiramente com o apóstolo Paulo, como chegou a enviar Epafrodito como seu mensageiro, como alguém para auxiliar Paulo na missão que ele estava realizando ali.
E aí ele segue, 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Então, esse homem, Epafrodito, saiu de Filipos, foi até Paulo e ficou com Paulo e estava com saudades da igreja e também angustiado. Por quê? Porque a igreja soube que ele ficou doente. Epafrodito ficou doente quando estava com Paulo. Mas olha o que aconteceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Epafrodito adoeceu muito. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ou seja, Deus operou cura a Epafrodito, ou seja, se compadeceu dele, mas também Paulo está dizendo de mim também, porque se ele morresse, eu acrescentaria mais tristeza ao meu coração. Então, Deus, ele está dizendo, se compadeceu dele também, o livrando de ter a tristeza da perda de Epafrodito. Versículo 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Então ele está mandando Epafrodito, já que ele melhorou, já que ele se recuperou, Deus o curou, ele manda de volta para a igreja para que eles possam se alegrar com a vida e com a saúde de Epafrodito. E aí diz o versículo 29, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Epafrodito, alguém que se desprendeu do seu conforto para ir até Paulo, ajudar Paulo, e adoeceu, enfrentou lutas por amor à missão, por amor à igreja. Então, provavelmente, Epafrodito tenha sido o portador dessa carta aqui de Filipenses, aos Filipenses. Ele estava com Paulo, e aí ele certamente foi o portador da carta, para levar essa carta até a igreja. E aí ele segue dizendo no 30, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Quer dizer, ele se expôs à morte, ele se entregou a sua própria vida por causa da obra de Cristo, para suprir a carência da igreja em socorrer Paulo. Olha só, ele está dizendo que era de extrema necessidade da igreja de Filipos dar assistência a Paulo. E Epafrodito, como um objeto de cuidado de Deus e da igreja por Paulo, ele entregou a sua própria vida por causa da obra de Cristo. Quer dizer, Paulo não sofre sozinho, não. Ele tem um monte de gente que sofre junto com ele. Epafrodito sofre junto com ele, a igreja de Filipos sofre junto com ele, e a missão vai caminhando junto, né? A igreja, o apóstolo Paulo e toda uma equipe que servem juntos pelo reino de Deus. É assim, então, basicamente o ensino do capítulo 2, vimos bastante coisa, né? A necessidade de consciência dessa vida cristã em comunidade, cada um preferindo o bem do outro, tendo o mesmo sentimento de Cristo, buscando cumprir a sua missão no sentido de favorecer aos outros, trabalhar sem contendas, sem murmurações, né? E talvez do versículo 19 ao 30 esteja como é que eu posso dizer? Uma ilustração do que ele acaba de ensinar. Digamos que do versículo 1 ao 18, eu nunca vi nenhum teólogo, nenhum comentarista colocando dessa forma. Eu vou colocar, de repente, né? Isso possa ser melhor desenvolvido. Mas me parece que do versículo 1 ao 18, nós temos aqui uma lição teórica sobre como deve ser a vida cristã. E aí do 19 ao 30, uma apresentação, um estudo de caso da concretização desse ensino dado do 1 ao 18. Né? Porque aqui do 19 ao 30 nós vemos essa unidade de pensamento. Ele não tinha dito lá no versículo 2,
completai a minha carreira de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Pois é, do 19 ao 30 nós vemos aqui Paulo, Timóteo, Epafrodito e a igreja de Filipos juntos, vivenciando exatamente isto, tendo o mesmo sentimento, buscando juntos lutar pela fé evangélica, como estava lá no capítulo 1, unidos de alma, sem cada um procurar o bem de si mesmo, mas o bem da causa de Cristo, o bem uns dos outros. Enfim, me parece correto, né? Uma lição dada do versículo 1 ao 18 e um exemplo prático dessa lição do 19 ao 30 no contexto da relação entre Paulo e a igreja de Filipos. Tá aí o capítulo 2 de Filipenses e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço e Deus te abençoe.